Olá pessoal, hoje trago mais um episódio da série intitulada Quanto Tempo Viveu? O título do episódio de hoje é Quanto Tempo Viveu Charles Dickens? Conheceremos um pouco da vida e obras do mais famoso romancista inglês da era vitoriana, claro, e algumas curiosidades. Se gostarem do vídeo, se inscrevam, deixem o seu like e o compartilhem com amigos e familiares. Deixem também o seu comentário, ele ajuda muito o canal. Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. Vamos para o vídeo? Vida. Charles John Ruffin Dickens, conhecido simplesmente como Charles Dickens, nasceu no dia 7 de fevereiro de 1812, em Landport, Inglaterra, e faleceu em 9 de junho de 1870, em Hayan. Viveu, portanto, 58 anos. Foi enterrado no Canto dos Poetas, da Abadia de Westminster. Consta em seu túmulo a seguinte inscrição: ele era um simpatizante dos pobres, sofredores e oprimidos, e com a sua morte, um dos maiores escritores da Inglaterra está perdido para o mundo. Era o segundo de 8 filhos do casal John Dickens e Elizabeth Dickens. Foi casado com Catherine Thomson Hogarth, de 1836 a 1858. Dickens é considerado o mais famoso romancista inglês da era vitoriana, era que compreende o reinado da Rainha Vitória, que foi de 1837 a 1901, período de grande crescimento econômico e territorial da Inglaterra. Nesse mesmo período tivemos grandes escritores, tais como Oscar Wilde, George Eliot, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, William Thackeray, Lewis Carroll e Robert Louis Stevenson, e grandes escritoras, tais como Mary Shelley e as irmãs Emily e Anne Brontë. Um momento muito difícil para ele e que lhe trouxe uma experiência muito profunda foi com a prisão de seu pai, em 1824. Dickens tinha apenas 12 anos. Seu pai não tinha muito jeito para administrar o próprio dinheiro e por vezes ficava endividado. Devido a isso, acabou sendo preso na prisão de Marshalsea. Dickens foi obrigado a deixar a escola e ter que trabalhar em um depósito que lidava com um graxa de sapatos. Essa experiência, além de lhe fornecer muito material para suas obras, fez dele um vigoroso defensor dos mais pobres e necessitados, tornando-o um grande crítico da sociedade de sua época. Estudou taquigrafia e, a partir de 1830, trabalhou como relator taquígrafo nos tribunais, depois como relator parlamentar e também como jornalista. E foi como jornalista que ele lutou pelo saneamento básico e melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Sua primeira história publicada foi A Dinner at the Poplar Walk, em 1833. No ano seguinte, ele adotou o pseudônimo Boz e publicou algumas obras com esse pseudônimo. Em 1836, publicou seu primeiro livro. Era uma coleção de histórias intituladas Sketches by Boz. Neste mesmo ano, ele casou com a filha do editor do jornal Evening Chronicle, Catherine Thomson Hogarth. Tiveram 10 filhos. Em 1842, conheceu, juntamente com a sua esposa, os Estados Unidos e o Canadá, e morou algum tempo na Itália no ano de 1844 e na Suíça em 1846. Teve um caso com a jovem atriz Ellen Ternan, que o acompanhou nos últimos anos de sua vida. Obras. Dentre suas obras mais famosas temos Um Conto de Natal, publicada em 1843, também traduzida como Canção de Natal ou Cântico de Natal. É a famosa história de um velho sovina chamado Ebenezer Scrooge, que recebe a visita de 3 fantasmas: o do Natal passado, o do Natal presente e o do Natal futuro. É a mais conhecida obra de Dickens e teve as mais diversas adaptações: cinema, teatro, TV, HQs, etc. Eis 2 curiosidades interessantes em relação às influências dessa obra. Primeira, o personagem Ebenezer Scrooge inspirou o personagem Tio Patinhas da Disney. Seu nome em inglês é Scrooge McDuck. Segunda, a DC Comics lançou em 2011 uma história em quadrinhos do Batman chamada Noel. Nesta história, Batman representa o Ebenezer Scrooge, a Mulher Gato, o fantasma do passado, Superman, o fantasma do presente, e o Coringa, o fantasma do futuro. Um Conto de Natal faz parte do que é chamado de livros de Natal, que ainda incluem Os Carrilhões, de 1844, O Grilo na Lareira, de 1845, A Batalha da Vida, de 1846, e O Homem Assombrado e a Barganha do Fantasma, de 1848. A Vida de Nosso Senhor, publicada em 1934. O objetivo de Dickens com o livro é contar, de forma simples e clara, a história de Jesus,
para seus filhos. Oliver Twist. Publicada em 1837 em 3 volumes, conta a triste história de um garoto órfão que é usado por um bandido para fazer pequenos furtos na cidade de Londres. Um conto de 2 cidades. Publicada em 1859, inspirada na obra História da Revolução Francesa, escrita pelo historiador Thomas Carlyle. Dickens retrata os mais diferentes estratos da sociedade: o aristocrata, o burguês, o camponês, o malandro e o vagabundo. Grandes Esperanças. Publicada em série entre 1860 e 1861, conta a história de um rapaz chamado Philip Pirip, conhecido pelo apelido Pip, que recebe uma grande fortuna. Teve várias adaptações para o cinema, teatro e TV. As Aventuras de Pickwick. Publicada em 1837, relata a história de um clube chamado Pickwick, que investiga a vida em Londres. O clube é formado pelo Sr. Pickwick, o Sr. Tubman, o Sr. Snodgrass e o Sr. Winkle. David Copperfield. Publicada em 1850, sim, é o mesmo nome do famoso mágico, mas não é ele. Este livro narra a história do otimista David Copperfield. Devido às semelhanças existentes em alguns relatos do livro com a vida de Dickens, alguns estudiosos consideram-na como a mais autobiográfica de suas obras. Também possui numerosas adaptações para o cinema, teatro e TV. Tempos Difíceis. Publicada em 1854. Como de costume, mais um livro com fortes críticas à sociedade da época, agora na fictícia cidade de Cocktown. Bem, fico por aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ainda. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.